Amém. Boa noite a todos. Quero, nesse momento, compartilhar com você aí a palavra de Deus e já orientando você, para você reunir aí os seus na sua casa, com a sua família e também, se você já puder compartilhar, esse momento com alguém da sua família ou alguém que você conheça, no trabalho, aí com as pessoas da sua rede social, Isso eu acho que seria importante, principalmente num tempo onde nós estamos vivendo. E eu creio que nesse momento onde nós vamos trabalhar um pouco aí na questão da nossa fé, a nossa fé tem sido provada nesses dias, por tudo aquilo que a gente tem vivido, tem passado, mas uma vez uma fé provada, ela traz muitas bênçãos para nós, Então, eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a palavra de Deus, lá no capítulo 16 de Atos, no verso 11. Nós vamos ler alguns versículos, até o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, aonde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. Quero orar mais uma vez com você, e em seguida vamos aí falar um pouquinho desse momento, da vida dessa mulher. Pai, eu quero te agradecer, muito obrigado por esse momento, obrigado por essa noite de fé, onde a tua palavra será exposta, Senhor, que ela chegue aos corações. Pai, toda a família que está neste momento reunida na tua presença, Deus, todo aquele onde essa palavra tem chegado, que o Senhor abençoe, que o Senhor cuide, Pai, que cada lar seja agora tocado, abençoado, e se porventura alguém que esteja enfermo, ó Deus, se tem alguém, Senhor, desanimado, cansado, frustrado, ó Deus, depressivo, opressivo, que o Senhor abençoe agora, Deus, que essa palavra possa trazer ao coração desses irmãos, Deus, fortalecimento, Deus, que essa palavra chegue ao coração, que esse coração que está aí, Senhor, preocupado, ansioso, possa me acalmar agora, Deus, para que essa palavra caia como uma semente em seus corações, e Deus ir reproduzindo, para que Deus haja paz, a paz que o Senhor nos prometeu, a paz que vem do céu, a paz que o mundo não pode tirar. Então eu oro já declarando a bondade, o amor do Senhor sobre cada um, em nome de Jesus, amém. Queridos, nesse texto aqui, Paulo, ele é orientado, depois aí de uma visão que ele tem. Paulo estava aí, já planejando, algumas ações evangelísticas, idealizando ali certas coisas, mas a Bíblia diz que em um certo momento o Espírito Santo, ele intervém nas decisões, no planejamento ali que Paulo tinha, e pede para que ele atravesse a Macedônia, porque havia um propósito de Deus, para que Paulo pregasse nessa região. E Paulo, como um homem obediente, sensível à palavra de Deus, um homem que tinha a fé no seu coração, sabia daquilo que era necessário, porque Paulo tinha entendimento, a experiência que ele viveu, a maneira como ele foi encontrado através ali
quando ele estava indo para a estrada de Damasco. Então toda essa experiência, essa sensibilidade movia Paulo a andar em obediência à palavra de Deus. E aqui nesse momento é o momento onde Paulo, então, de forma obediente, ele atravessa ali a Macedônia. E é interessante que ele começa ali já nas primeiras cidades, como aqui em Filipos. E é interessante que há 3 situações muito importantes que relata o texto, né? Primeiro aqui é a conversão de Lídia. Depois ali a cura de uma jovem adivinhadora. E depois também a conversão de um carcereiro e toda a sua família. Então, você vê a importância que temos quando nós caminhamos por fé. Quando nós temos a direção do Espírito, né? O propósito de Deus, ele chega ao nosso coração. Mas é interessante que eu quero detalhar um pouco aqui justamente a questão da conversão de Lídia, né? Essa mulher, ela tem algumas características que Lucas, né, o escritor aqui, o autor do livro de Atos, ele coloca algumas coisas que trazem uma característica muito importante na vida de Lídia. Porque você percebe que quando, ali no texto de Atos 16, quando fala aqui da conversão, né, do livramento, onde Paulo ele traz uma libertação sobre essa jovem, não diz o nome dela, não fala de onde ela era, de como ela era, diz que apenas ela era uma jovem adivinhadora. Da mesma forma, quando você vai lá na frente, você vê também a conversão do carcereiro. Não diz o nome dele, não cita nada, a não ser ali a sua profissão, né? Que era um cara que era o cuidador ali da prisão, aquele que levava os condenados, né? Debaixo de uma orientação ali para ser preso. Mas é interessante que quando Lucas ele escreve a conversão de Lídia, ele coloca algumas características, e eu quero trabalhar um pouco nisso, porque isso me chamou muito a atenção. Né? No verso 14 diz assim, que certa mulher chamada Lídia, a primeira coisa que Lucas se preocupa aqui é justamente dar um nome, né, dessa mulher que passou por uma experiência. E o que me chamou a atenção nesse momento fala da identidade. Né? Essa mulher, quando Lucas ali escrevendo, ele cita o nome dela, o que me mostra, o que isso me ensina, o que eu aprendo, é sobre identidade. Uma das coisas que mais Deus promove na nossa vida, quando nós passamos por uma conversão, quando nós temos uma experiência com o Senhor, é a nossa identidade. Porque quando a palavra de Deus fala que nós somos formados à imagem e semelhança do Senhor, e quando o pecado entrou através de Adão e Eva, nós perdemos essa identidade. Né? Nós tínhamos um relacionamento. Quando você vai no início, lá em Gênesis, você vê Deus tratando Adão, né, pelo nome. A palavra de Deus diz que na viração do dia, Deus aparecia ali no jardim do Éden, buscando essa aproximação, esse relacionamento, e ele chamava Adão pelo nome, porque era uma identidade. E quando o pecado ele nos atingiu, de forma tão cruel, nós perdemos essa identidade, porque a identidade ela traz um sentimento de filiação. Por isso que quando Jesus ele foi levado aos céus, né, ali em João 14, a Bíblia diz que ele não nos deixaria órfãos, mas ele enviaria o Consolador para trazer sobre nós esse sentimento de volta que era a filiação. E a gente percebe que quando você não tem esse entendimento, quando você não nasce de novo, a gente percebe que as pessoas elas estão perdidas, elas não têm consciência, né, da filiação, daquilo que Jesus fez na cruz. Então, esse momento aqui, para mim, é um momento onde Lucas, ele dá nome, ele escreve, ele diz, olha, é certa mulher chamada Lídia. Então ele está dizendo assim, essa mulher tinha uma identidade, como eu e você, né? Pela fé que nós temos em Cristo Jesus, nós nascemos de novo, e nós temos uma identidade. E é interessante quando você vai lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito
né? Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então você vê que quando nós cremos pela fé em Cristo Jesus, nós somos o quê? Enxertados na videira verdadeira. Nós começamos a ter essa identidade, aquilo que nos foi roubado, isso traz de volta para nós. Então, eu quero dizer para você, quando você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem uma identidade em Cristo, porque na cruz Ele revogou ali toda a condenação que estava sobre a nossa vida. Nós estávamos distantes do Senhor, nós estávamos separados, porque a Bíblia diz que o pecado, ele faz separação entre o homem, né, entre Deus e o homem. Mas quando eu creio em Jesus pela fé, eu tenho uma identidade em Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus, né, o primogênito, ele veio, o unigênito, depois ele é o primogênito, aquele que trouxe de volta essa identidade. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, a primeira coisa que Deus trouxe no meu coração no momento que eu estava vendo esse texto aqui, é a identidade. Eu tenho uma identidade em Cristo. Então, pela fé eu creio que eu sou herdeiro, co-herdeiro de Cristo, eu tenho o direito das bênçãos que Jesus conquistou na cruz, e quando eu tenho essa identidade, pela fé, eu recebo as bênçãos do Senhor. Você lembra lá quando Deus ele tira o povo do Egito, e o povo começa a caminhar pelo deserto, atravessando nações, o povo era conhecido como o povo de Deus, aquele povo tinha uma identidade. Queridos, nos dias de hoje, que nós estamos vivendo, como é importante você se identificar como um filho de Deus, aquele que tem direito, aquele que é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Então, eu fico feliz quando eu encontro alguém, né, e a pessoa olha para mim, que não são pessoas conhecidas, elas olham e dizem, paz, né? Oh, Deus te abençoe. E isso identifica, isso traz uma identidade sobre a vida, porque a Bíblia diz que Deus, Ele ama o seu povo, Deus cuida do seu povo. Então, queridos, eu quero perguntar para você, você tem uma identidade em Cristo? Quando você entende isso, realmente você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo. Lá em Isaías também, 49, 15, 16, diz assim, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Olha só, quando você tem uma identidade, você tem um nome. A Bíblia diz que o teu nome está nas palmas das mãos do Senhor, e ali Ele não pode esquecer. E quando eu tenho uma identidade também, o Salmo 103 diz, bendizei, ó minha alma, ao Senhor, bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça dos seus benefícios. Olha só, querido, quando eu tenho identidade, quando eu me relaciono com alguém, Deus me conhece, eu conheço, Ele é meu, eu sou dele. Então isso promove em nós uma identidade, e eu tenho a convicção, a certeza que o meu nome, está diante do Senhor, está nas mãos. Quando Deus ele está ali olhando, Ele vê o meu nome, porque Ele sabe, Ele me conhece. Quando eu entrei ali, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, então ali, naquele momento, é uma nova identidade, eu recebi a nova identidade, o Cristo ressurreto na minha vida. Então hoje eu sou nova criatura, e eu tenho uma identidade em Cristo. Então, pela fé, queridos, isso é fé, quando você percebe que realmente Deus, Ele resgatou você, Ele tirou você do reino das trevas, e por amor a Ele, Ele colocou você num reino de amor. E o segundo ponto, que é importante, que fala, diz aqui, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Olha só, outra coisa, origem. Isso também falou muito ao meu coração. Quando Lucas escreve a respeito dessa mulher, ele dá detalhes. Ele dá detalhes da vida, da conduta, de onde ela era, por que ela estava ali. Olha só, diz assim, então uma mulher, ela tinha um nome, ela tinha uma identidade, agora ele está falando de algo, de uma origem. Olha, era de tal cidade. Você nasceu de novo.
Você agora é nova criatura, você nasceu do Espírito, você foi tirado do mundo das trevas, você foi levado para viver no reino do amor de Deus. A sua origem, essa é a sua origem, porque você estava, o quê? Longe de Deus. Você estava vivendo no mundo das trevas, você estava vivendo distante de Deus, porque o pecado, ele gera em mim e em você um distanciamento, e quando nós somos levados por amor, porque a Bíblia diz que o amor de Deus ele nos atrai, e nos leva o quê? A viver um novo tempo. Aqui fala de uma origem, queridos. Olha só que tremendo isso. Nós estávamos desgarrados, como ovelhas que não tinha pastor, mas a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, o Deus enviando o seu Filho, Ele viveu aqui, Ele pregou o Evangelho, Ele mostrou o caminho. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos um endereço, nós temos uma origem. E essa origem vem do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e por você, dando uma nova identidade, dando uma nova origem. Porque, queridos, olha o que diz aqui: quando eu e você somos transportados do reino das trevas para o reino do seu amor, gera em nós uma origem. E nós somos o quê? Da família de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus, depois de ressurreto, ele anda ainda pelo mundo por 40 dias, aparecendo às mulheres, aos discípulos, ele é elevado aos céus, e ele está à destra do Pai, mas a Bíblia diz que ele não nos deixaria órfão, e nós somos hoje, queridos, da família do Senhor, nós somos o habitar de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Olha, isso é a nossa origem, essa é a sua origem. A sua origem não é mais aquela origem mundana, pecadora, longe de Deus, não, pelo contrário. A partir do momento que Jesus ele envia o Espírito Santo para habitar em nós, nós temos uma nova origem, é a origem de Deus. Aí fala da vontade, não é mais a minha vontade, não é mais o que eu desejo, não é mais o que eu quero, mas é aquilo que Deus quer através da minha vida, e quem gera isso em mim é o Espírito Santo, dando a mim uma nova origem, uma origem de santidade. Porque, queridos, a Bíblia diz que eu estava no caminho errado, eu estava indo para um caminho de morte, mas o Espírito Santo, ele gera em mim uma origem, santidade, e aí há em mim uma conversão, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do seu erro, do seu pecado, e naquele momento, quando você é tocado pelo Espírito, quando você muda a sua maneira de ser, gera em você uma nova origem, aquilo que Deus é. Então, a partir desse momento, aqui há algo, há uma mudança, uma transformação, há uma conversão. A origem leva você a uma mudança. Então, como é bom poder experimentar isso, saber que eu tenho uma nova identidade, saber que eu tenho uma origem celestial. A Bíblia diz que eu estou neste mundo. Jesus disse: olha, vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo. A minha origem, a sua origem, aquilo que Deus gera em mim e você, não é mais uma origem mundana, mas agora é uma origem celestial. E na forma como Jesus está sentado com Cristo, quando Cristo está sentado nas regiões celestiais, ali eu estou com Ele, porque eu tenho essa origem agora. Eu fui mudado, eu fui transformado, eu fui revestido pelo poder de Deus, e pela fé agora eu creio que eu vivo uma novidade de vida. Novidade de vida fala de uma origem, fala de onde você era e agora de onde você é. Agora eu sou coparticipante das promessas, daquilo que Jesus conquistou na cruz. Então isso fala de uma nova origem. Então isso tem que ser algo tremendo. Eu tenho que me alegrar com isso, saber que aquela identidade morta, vazia, que não tinha mais sentido, a partir de agora eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, eu tenho uma nova origem, e essa origem que ela me leva a crer nas promessas, me leva a permanecer firme no Senhor, porque eu faço parte de uma família. Então,
E está aqui também João 14:1 que fala isso. Eu gostaria muito que você pudesse, você ler comigo, João 14, de 1 a 4. Isso é tremendo, porque remove, olha só, a origem, ela arranca do nosso coração a ansiedade, a preocupação daquilo que a minha vida pode ser, porque quando eu tenho identidade, quando eu tenho origem, queridos, não há em mim um sentimento de perturbação, de medo, de inquietação. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos, porque o que eles tinham? Uma identidade em Cristo, eles tinham aqui uma origem. Olha o que diz aqui: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Olha só, queridos, olha quando eu tenho essa identidade em Cristo. Eu tenho convicção, porque a identidade que eu tenho em Cristo, a origem, ela me leva o quê? A crer, a ter fé, a esperar, a saber que Jesus preparou para mim o lugar celestial. Ele disse: olha, eu estou indo à frente de vocês, eu não estou abandonando vocês, eu tenho isso comigo agora, e vocês têm uma identidade, agora vocês têm uma origem, agora estou indo lá, e vocês têm o Espírito Santo, e Ele vai consolar, vocês não vão ficar no desassossego, na inquietação, na dúvida, não, pelo contrário, porque a partir de agora, eu tenho dado vocês uma nova identidade, eu tenho dado vocês uma origem, e essa origem é uma origem celestial, que me faz confiar naquilo que Jesus está preparando, aquilo que Jesus já preparou, e no momento que Jesus voltar, se eu não morrer antes, se Jesus voltar, certamente Ele vai nos levar, e a Bíblia até diz que aqueles que morreram vão ressuscitar primeiro, depois em seguida os vivos serão, num piscar de olhos, transformados. Então, querido, essa identidade, essa origem, ela me leva a crer nas promessas que Deus tem para a minha vida. Então, como é importante isso. Então, guarda aí no teu coração, queridos, o que Deus tem feito nesses dias. Eu percebo que as pessoas que elas vivem mais perturbadas, mais inquietas, é porque elas não têm uma identidade em Cristo. É porque elas não têm uma origem. A expectativa dessas pessoas que não têm essa identidade em Cristo, não têm essa origem, elas têm a origem no mundo, a convicção delas está naquilo que elas veem, naquilo que elas podem tocar. Não, para nós que fomos transformados, passamos pela transformação do Evangelho, da Palavra de Deus, a fé entrou no nosso coração, então nada tira a minha paz, por mais que os acontecimentos venham, situações, a Palavra de Deus ainda é a minha convicção. A Bíblia diz que quando eu coloco os meus pés na rocha que é Jesus Cristo, pode vir uma tempestade, pode vir situações, mas eu permaneço firme. Queridos, é muito importante a gente ter isso. Querido, a Bíblia diz, pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à direita, mas eu não serei abalado. Então, quando eu tenho essa convicção no meu coração, é porque eu tenho identidade, é porque eu tenho origem. Outra coisa que é importante, que ele detalha aqui, como é importante, né, você observar os detalhes da palavra de Deus. Eu creio que Lucas, ele foi minucioso aqui, porque a palavra de Deus, ela nos ensina. E quando você olha o detalhe, quando você olha a circunstância, quando você vê a motivação do escritor, ele queria mostrar algo no nosso coração. Ele queria implantar algo no nosso coração através da palavra. E quando eu comecei a olhar para isso, sabendo que essa mulher tinha uma identidade, essa mulher tinha origem, interessante, olha o que diz aqui também. E ela era o quê? Era uma vendedora de púrpura, uma mulher, era uma comerciante. Uma mulher que tinha o quê? Uma ocupação. Sabe por que muitas vezes a perturbação, a inquietação no nosso coração vem? Queridos, é porque muitas vezes a gente se torna ocioso. As coisas, os acontecimentos, elas começam a tirar de nós o desejo de ser produtivos, de trabalharmos, desenvolvermos a nossa ocupação. Então, a pessoa ociosa, a ociosidade, ela tira de você a identidade,
porque você não entende, você não se valoriza, você não entende o valor que é Cristo em sua vida. Então, a pessoa ociosa, ela passa muito tempo analisando problemas, dificuldades, e ela deixa de ser produtiva. Então, quando eu olho esse momento aqui, eu vejo essa situação, essa mulher, ela tinha uma identidade, ela tinha uma origem, e também ela era uma mulher produtiva. Então, da pessoa que está em Cristo, a pessoa que nasceu de novo, tem a origem, ela é uma pessoa que se ocupa, não apenas com as coisas naturais, mas muito mais com o reino de Deus, porque a Bíblia diz isso: buscai primeiro o reino de Deus, quer dizer, buscar, é se ocupar, é se interessar. Então essa mulher, ela traz um grande ensinamento para nós em relação àquilo que ela fazia. Essa ocupação dela abençoava pessoas. Essa ocupação dessa mulher, ela trazia benefício para as pessoas, ela oferecia coisas, ela vendia situações ali para revestir, para autoestima. E sabe a pessoa que ela tem uma ocupação, ela desenvolve um trabalho, o que ela faz? Ela traz bem-estar, ela gera bem-estar em si mesmo e gera bem-estar todos aqueles que estão ao seu redor. Então, querido, eu não sei como você está nesse momento. De repente você está aí passando por um momento, talvez, de desemprego, um momento de dificuldade. Querido, mas eu digo para você, não deixe que essa ociosidade, ela invada o teu coração e roube de você a identidade que você tem em Cristo. Porque lá em Mateus 7,7 diz: pedi, pedir e dar-se-vos-á. Olha só, eu tenho identidade em Cristo, eu posso pedir ao Senhor, diante de uma situação, diante de uma questão da minha vida, que eu perdi o meu trabalho, a minha renda, eu posso ir até o Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor abre portas, o Senhor é aquele que derrama bênção. Então, não deixe que a ociosidade roube de você a vontade de você vencer, de você lutar, de você querer, meu amigo. Então, pense comigo, olha os aprendizados, olha o que Lucas tem deixado para nós através da vida dessa mulher. Então ela tinha uma ocupação, trabalho, fala de função, fala de algo importante, fala de você dar bom testemunho, porque a pessoa produtiva, a pessoa que trabalha, a pessoa que se empenha na sua função, ela dá bom testemunho. E queridos, e não há melhor forma de você aplicar sua fé dando bom testemunho. Então essa mulher, diante da sua ocupação, diante do seu trabalho, ela é alcançada ali por Paulo, porque a hora que Paulo sai ali para orar, o que ele vê? Umas mulheres ali à beira do rio, cuidando dos seus afazeres, e essa mulher ali, também na sua ocupação, servindo aquelas pessoas. Querido, como é importante para nós. A pessoa que tem identidade, ela tem origem, ela é uma pessoa que ela se ocupa, é uma pessoa que tem trabalho, ela tem uma função. E porque, querido, a função, a ocupação, aquilo que nós fazemos, ela gera fruto. Não podemos ser ansiosos. Deus se alegra com aqueles que são produtivos. Olha, há dois exemplos aqui muito fortes que eu coloquei. O primeiro exemplo de Moisés. Lá em Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. E naquele momento ali de trabalho, no trabalho de uma ocupação, desenvolvendo todo o seu trabalho, a Bíblia diz que Deus aparece a Moisés ali numa sarça. E ali Moisés, ele é atraído. Mas onde Moisés estava? Trabalhando, na sua ocupação, desenvolvendo o trabalho. Que isso é uma coisa que Deus se alegra, a maneira que Deus olha para nós, é quando nós temos essa ocupação, quando nós entendemos que nós não podemos, apesar das circunstâncias, apesar da dificuldade, nós não podemos nos deixar ser, o quê? Ociosos. Nós precisamos estar realmente ocupados, lendo a palavra, produzindo, dando fruto, abençoando pessoas, seja no trabalho. Então essa ocupação, querido, se de repente você está aí, vivendo um momento de angústia, você está
retraído por cada questão, se levante agora pela fé, em nome de Jesus, busque algo, vá ler a palavra de Deus, deixa Deus abrir a tua mente, deixa Deus colocar no teu coração a força, o desejo para que você volte a ser produtivo. Se você é uma pessoa que tem uma formação acadêmica, se você tem uma profissão e você hoje nesse momento você não está podendo desempenhar, por uma questão de perda do emprego, por causa da economia, eu quero dizer para você, Deus é poderoso para mudar essa situação. O que você tem que fazer é se levantar agora, diante do Senhor, dizer: Deus, eu creio no teu poder, o Senhor vai mudar essa situação, eu não vou me tornar ocioso, porque eu tenho uma identidade, eu tenho uma origem em Cristo Jesus, e por isso eu sou alguém que posso ser produtivo, dar fruto em nome de Jesus. Amém, queridos? Outro texto que falou muito comigo, é lá em 1 Samuel 16, capítulo 16, verso 11. Naquele momento ali era onde Samuel, por orientação do Senhor, depois de ter rejeitado Saul pela desobediência, Saul não entendeu, ele queria governar para si mesmo, e então Deus acaba rejeitando, aí Deus orienta Samuel a ir para a casa de Jessé, para que ali Deus pudesse levantar um novo rei para Israel, porque ali Saul já tinha sido rejeitado. E o texto diz que quando Samuel chega na casa de Jessé, os filhos estão todos expostos ali, os filhos mais guerreiros, aqueles que tinham mais lutas, que tinham mais experiências. Então, no momento que Samuel entra na casa de Jessé, ele já coloca os olhos no filho mais alto, aquele com mais preparo, mas Deus alerta Samuel, dizendo: Samuel, você olha a aparência, mas eu olho o coração. Olha só, querido, como é que nasce a identidade, a origem? É no coração. Deus conhece o teu coração, o meu coração, as nossas motivações. E aí Deus diz: olha, Samuel, não é nenhum desses. Aí Samuel pergunta para Jessé: por acaso você tem mais algum filho? Aí a resposta de Jessé: sim, tenho sim. Perguntou Samuel: acabaram-se os teus filhos? Jessé responde: falta o mais moço, que está neste momento apacentando as ovelhas. Olha só a ocupação. Aonde estava Davi? Apacentando ovelhas, vivendo a experiência. Davi tinha uma identidade, Davi era um adorador, Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus, o homem separado, aquele que tem origem, aquele que tem identidade, aquele que se ocupa, é aquele que tem o quê? Ele tem algo dentro do seu coração, que é a presença, a manifestação da glória de Deus. Então, queridos, você precisa pensar aí nessas situações. Você tem uma identidade em Cristo? Você realmente tem uma origem? Você nasceu de novo? Você é nova criatura? Então eu quero que você pense nisso. E uma das outras coisas que Lucas detalha muito forte nesse texto, na vida de Lídia, fala também que ela era o quê? Temente a Deus. Olha, ela tinha o nome, ela tinha a sua identidade, ela tinha a sua origem, ela tinha a sua ocupação, mas diz o texto que ela era temente a Deus. Querido, isso fala de temor, fala de honra, fala de respeito, fala de tributo. Querido, o temor nos torna sensível. O espírito de temor nos leva a dar ouvidos e somos convencidos a responder o Evangelho, que são as boas novas. Hebreus 11, 28 diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Queridos, essa mulher, ela tinha temor, mas ela não tinha ainda vivido a sua experiência. Ela tinha o temor, mas, queridos, quando nós temos temor e tremor, nós começamos a vivenciar.
o Espírito Santo começa a gerar, porque é Ele que nos convence, e a Bíblia diz que nesse momento, diante do temor, tudo aquilo que ela já tinha vivenciado, ela começa a dar o que? Ouvidos. Olha o que diz aqui, ela era o que? Temente a Deus, e a Bíblia diz que ela escutava aquilo que Paulo pregava. Então, quando ela começou a dar ouvido, a Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Querido, quando há temor no nosso coração, é um caminho para Deus realmente gerar em nós o querer, o realizar dele. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Lídia, porque ela tinha uma identidade, ela sabia quem ela tinha uma origem, ela era uma mulher que tinha uma ocupação, e esse temor, porque, querido, quando eu tenho temor, eu sou alguém que leva a minha vida dentro de um caminho, dentro de uma situação onde o rio de Deus me leva a entender o projeto, o plano que Deus tem para a minha vida. Então, nesse momento aqui, o temor leva o que? Lídia a ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha só, e a Bíblia diz que naquele momento, quando ela escutava, a fé vem para o teu coração. E aí o que acontece? O Senhor, olha só, o temor do Senhor me leva o quê? A ouvir a palavra de Deus, e também o quê? Eu fico sensível. Então o Espírito Santo vem e o quê? Abre o meu coração. E aí o meu coração se torna como aquela boa terra que recebe a semente, a palavra de Deus, e gera em mim esse fruto, que é o fruto da obediência, do amor, e tudo isso traz os benefícios. Olha só, quantos benefícios o Senhor derramou sobre a vida dessa mulher, porque nela havia temor. Queridos, olha, eu quero ler novamente o texto de Hebreus, como é forte isso. Hebreus 11, 28. Grifa isso na sua Bíblia. Marca aí para você. Olha o que diz. Por isso, recebendo nós recebemos um reino inabalável. Esse reino que gera em mim, você, essa origem, essa identidade, de que eu pertenço a algum lugar. Eu não pertenço a este mundo, você não pertence a esse mundo. Quando Jesus veio, Ele trouxe o reino, e o reino é um novo reino, é uma nova origem, é um novo tempo na minha vida e na sua vida. Então o que eu tenho que fazer? Quando eu recebo esse reino, que é um reino inabalável, eu tenho que reter a graça pelo qual eu sirvo a Deus de modo agradável, com reverência. Olha só, essa mulher tinha temor de Deus, e agora a reverência, o coração dela é tocado, e ela começa a atender aquilo que Paulo dizia, e isso gera uma conversão genuína. Ela tinha temor, agora ela precisava ter o quê? Uma experiência com Deus. E nesse momento, olha o que diz o versículo 5, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, olha só, queridos, olha a consequência, olha o benefício, olha a bênção de alguém que tem temor, e esse temor gera o quê? Uma identidade. Essa mulher entendeu, ela compreendeu a necessidade que ela precisaria morrer para si mesma, ela precisaria morrer e ressuscitar para uma nova vida. Então essa mulher, ela foi batizada. Isso significa o quê? Que ela morreu para a velha vida, e ressurge para uma nova vida, um tempo novo, uma identidade em Cristo. E ali ela tem a sua origem. Agora não é mais uma origem mundana, não, agora é uma origem, ela é cidadã do céu, como eu e você. A partir do momento que você passou por uma transformação, a partir do momento que você entendeu quem é Cristo na sua vida, então você passa o quê? A entender, a compreender e praticar aquilo que é a nova criatura, que é passar pelo batismo. E a Bíblia diz que ela e toda a sua casa, uma das coisas que eu aprendo aqui, o testemunho. Queridos, quando você tem origem, você tem identidade, você se ocupa com aquilo que Deus tem, você se torna uma
testemunha viva e fiel. É o que a palavra nos exige. Quando eu entendo quem é Jesus na minha vida, eu começo a testemunhar, a falar, a declarar aquilo quem eu sou e quem Cristo é em mim. E a partir desse momento, as pessoas começam a olhar e ver o meu comportamento, a minha vida. E através, a Bíblia diz que nós somos como cartas vivas. E aí, querido, o que aconteceu? Toda a casa dessa mulher foi alcançada pelo testemunho, pela experiência, pela vida dela em Cristo Jesus. E aí, querido, todos ali são batizados, tá? E nesse momento, depois eu quero já concluir aqui com 3 ensinamentos no final aqui do versículo 15, após ela ser batizada. A Bíblia diz que ela constrange, né, Paulo ali, na verdade Paulo, Silas e Timóteo estavam juntos ali, né, diante dessa situação, ela os convida para estar junto, certamente ali preparando o tempo, a ceia, né, para que eles pudessem o quê? Se alegrar por tudo o que tinha acontecido na vida de Lídia e também de toda a sua família. 2 coisas que eu vi aqui na atitude de uma pessoa transformada. Ela se tornou uma mulher acolhedora, né? Não mais aquela mulher egocêntrica que vivia para si mesma, porque o temor e o tremor levou essa mulher a entender e compreender aquilo que Deus queria através da vida dela. Então ela se torna o quê? Uma pessoa acolhedora, uma pessoa que olha de forma diferente. Querido, quando eu tenho uma identidade, eu tenho uma origem, eu olho as coisas de forma diferente. Não mais aquela vida derrotada, inquieta, não. Agora era a vida prazerosa. Essa mulher, ela começou a vivenciar uma vida prazerosa. Talvez ela tivesse tudo que ela poderia ter, por ser uma mulher, uma vendedora, que tinha uma grande clientela. O que ela vendia eram coisas, né, necessárias, talvez ganhava muito dinheiro, mas nesse momento agora, ela se torna uma pessoa não apenas nessa área, mas ela se torna uma pessoa acolhedora, não mais aquela pessoa, né, egocêntrica. Outro ponto, amorosa, né, uma pessoa que a Bíblia diz que o convite dela, a maneira como ela se expressou, agora uma pessoa que foi transformada pelo temor, pela palavra, por aquilo que Paulo, ela se torna o que? Uma mulher amorosa. E agora não mais egocêntrica, mas uma mulher cristocêntrica. Querido, quando você tem essa identidade em Cristo, você se torna cristocêntrico. Você abre possibilidade de que as pessoas chegam até você. Você é acessível. Você se torna sensível. Então, que nesta noite, você que está me ouvindo, de repente você está aí, inquieto em circunstâncias, querido, Deus tem algo mais para você e para a sua família. Esse momento é um momento onde Lídia, ela passa por uma transformação e ela leva até a sua casa tudo aquilo que ela viveu, vivenciou, ouviu, e ali Deus causa uma transformação em toda a sua casa, dando uma nova identidade, gerando uma nova origem, fazendo com que todos aqueles que ali se envolvessem no Evangelho, na palavra de Deus. Então eu quero, nessa noite, conclamar você que está me ouvindo, você que compartilhou, você que ouviu a palavra, você que tem o desejo, talvez você tenha aí, você teme a Deus, você tem temor do teu coração, mas falta algo, sabe, aquela medida, né? Porque a Bíblia diz que quando eu creio em Jesus, como diz a Escritura, rios de água viva fluam do meu interior. E foi isso que aconteceu, a experiência que Lídia teve foi essa. Ela temia Deus, mas ela precisava ter essa experiência, né, de ouvir a palavra. E a Bíblia diz que no momento que a palavra entra no teu coração, rios de água viva começam a fluir do seu interior. E aí não é mais aquela pessoa egocêntrica, não é mais aquela pessoa, né, que era individualista. Não, agora ela se torna uma pessoa acolhedora, ela se torna uma pessoa amorosa. E a partir desse momento
momento ela começa a ter uma vida cristocêntrica. Queridos, é isso que é o Evangelho, é isso que é a palavra de Deus. Porque quando eu tenho uma identidade em Cristo, quando eu quero reforçar isso para você, querido. Como é importante essa questão de você entender a tua identidade. Porque é Cristo vivendo em você. Quando eu vivo por mim mesmo, e eu tenho uma identidade própria. Mas quando eu entrego a minha vida para o Senhor, é Cristo vivendo em mim, não sou eu que vivo mais, mas é Cristo vivendo em mim. É isso que eu quero que você entenda neste momento. Talvez você está vivendo uma vida para si mesmo, então tudo que está ao teu redor te preocupa. Mas no momento que eu entrego a minha vida ao Senhor, no momento que eu entendo que Jesus é o Senhor da minha vida, eu passo a ter uma identidade nele, então eu confio nele. Então eu vivo para Ele. As minhas vontades são dele, os meus desejos são dele. Então, tudo que se passa na minha vida se diz respeito àquilo que Cristo é na minha vida. Então, eu passo a não ser mais alguém egocêntrico, que vive em função daquilo que pode me acontecer. Não, eu estou nas mãos do Senhor. Eu sou que vivo, não mais de forma egoísta, mas agora uma forma cristocêntrica, onde Ele governa. Não sou eu mais que estou assentado no centro da minha vida, mas é Cristo sentado no trono da minha vida. E aí eu tenho essa origem, eu tenho essa identidade. Aí tudo aquilo que eu faço é para que o Deus... Querido, quando eu tenho uma ocupação que agrada o coração de Deus, que dá fruto, sabe o que acontece? Eu glorifico a Ele. Eu glorifico o nome dEle e através disso eu sou abençoado. Então eu quero que nesse momento, você que me ouve, de repente você está precisando aí mesmo tomar uma decisão. De repente você está aí por essa questão do distanciamento, do isolamento, você passou a viver de forma egocêntrica. Não, você se preocupa só com você mesmo. Não, querido. Não, volte a desejar ardentemente. Deixe que o temor e o tremor do Senhor tome a sua vida nessa noite. E que você passe a entender que você é uma nova criatura. Não é o vírus, não é essa situação que pode roubar de você essa identidade. Não, pelo contrário, pela fé em nome de Jesus, se levante agora. E comece a profetizar. Queridos, eu estava lembrando aqui lá em Ezequiel, quando Ezequiel está diante daquele vale de ossos secos. O Senhor diz a ele: e aí, esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel diz: o Senhor sabe. Então, o que o Senhor diz a Ezequiel? Então profetiza. Que diz: olha aqui o profeta, ocupação. Olha aqui, libera a palavra. E a Bíblia diz que no momento que Ezequiel vai profetizando, a Bíblia diz que começa a haver um barulho, um ajuntamento de ossos, cada um no seu lugar. E ali, querido, se forma um grande exército. Queridos, identidade, nós somos o grande exército do Senhor. Você não é qualquer um. O teu nome está escrito nas palmas do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus. Não se deixe vencer por esse momento, um momento insignificante. Digo para você, um momento insignificante. É um momento, em nome de Jesus, vai passar. Como lá na Galileia, os discípulos passando por uma grande tempestade. Mas havia uma determinação que eles chegariam a outra margem. E Jesus, Ele prontamente socorre. Ele diz para você, querido, quando eu tenho identidade em Cristo, o propósito de Deus se cumpre na minha vida e Ele vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Por isso eu quero te abençoar, quero orar com você. Se você tem uma situação, se você tem uma questão, coloque diante do Senhor, põe a mão no seu coração. Eu quero te abençoar, quero declarar que você é. Você não vai ser, mas você já é. Você tem uma identidade em Cristo, você tem uma origem, você nasceu de novo. Deus é com você. Pai, eu quero te louvar nessa noite, te agradecer, porque eu creio no teu poder, creio em nome de Jesus. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos fortalecido. Pai, renova cada um nessa noite, que a tua presença, a tua graça venha sobre nós, em nome de Jesus. E que o consolo, o amor e a paz do Senhor venha sobre cada um nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus te dê uma semana vitoriosa para você. E conte conosco e peço mais uma vez, se você puder compartilhar com alguém essa palavra, certamente
ela vai chegar em lugares imagináveis, tá? Então Deus abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos estar agora ministrando o dízimo e a oferta. Na verdade, cabe a nós pastores ensiná-los como tirar o devorador da tua vida. Livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 9, diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, toda a nação, vós, a nação toda. Aqui Deus está alertando que o povo não se preocupava com a casa de Deus. Era um momento em que o povo estava com os olhos para si mesmo. Então ele continua no versículo 9 dizendo assim: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. No 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. 11. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Essa passagem, ela mostra exatamente a proteção de Deus na sua vida financeira. Mas antes você tem que fazer o quê? Ter a fé que você vai dar, devolver o que é de Deus, e Ele vai fechar todas as brechas que roubam a tua vida financeira, com a quebra de um carro, com acidentes no carro, com doença e gasta com remédio, com eletrodomésticos que se quebram. Ele diz e ele promete que ele tira o devorador. Você que vai dizimar, tenha esse desejo, porque é a arma do cristão na vida financeira. Você que está em casa, você que está aí no seu trabalho e vai fazer a sua oferta, o teu dízimo, você tem aqui todas as informações para fazer os depósitos. Você também pode mirar aí com o teu celular, escanear e depois fazer as operações devidas. Que Deus esteja abençoando a todos, e eu quero orar, agradecendo todas as bênçãos do Senhor na área financeira, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos o devorador na vida dos teus filhos que têm compromisso com a verdade, compromisso com tua palavra, que todos vejam a prosperidade daqueles que são dizimistas e fiéis, aqueles que são ofertantes e fiéis. Multiplica, Senhor, multiplica, para que todos vejam a vida do teu filho, Senhor, sendo abençoada por ti, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.